Eu acho que já estamos ao vivo já, ó. Já tem gente aí. É isso aí. É. Deixa eu ver aqui. Abriu aqui. Tô querendo abrir o... Conseguiu abrir? Tô tentando entrar no vídeo da live. Ah, aqui já abriu para mim. Abriu? Abriu. O importante é você ter a página do Facebook aí para você acompanhar os Isso que eu quero abrir aqui. comentários. Bom, ele vai carregando, né? É. Só não abriu aquela parte de mensagem. Para você abrir já? Abriu. É. A tua internet tá devagar. Mas vai Para abrir. mim. Vai abrir, né? Vai abrir. Acho que podemos já iniciar, né? Vamos começar? Tá bom. Para a gente não atrasar muito, Não, né? perfeito. Então vamos Então, iniciar. Antes de tudo, vamos dar a boa noite para todos, né? Boas-vindas aí na nossa live. boa noite a todos. Já temos algumas pessoas presentes e o tema desta noite é um tema importante para nós espíritas, uma vez que o conhecimento sobre as verdades do mundo espiritual, ela é de importância fundamental para nós espíritas, para que a gente possa se conhecer melhor e, evidentemente, aprender com essas experiências fora do corpo. E o nosso tema é o sono e os sonhos. É um, é um tema do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 8, na parte segunda, correspondente à temática da emancipação da alma. E então a gente encontra essa referência principal lá na Gênesis, perdão, lá no Livro dos Espíritos. Mas na Gênesis a gente também tem referências, a gente faz questão de colocar aqui as referências para que depois vocês possam ter como estudá-las. Né? Então, a gente, lá no capítulo 14 da Gênesis, você vai encontrar, no capítulo 14, que é o capítulo que trata dos fluidos, dos itens 22 ao 28, tem uma passagem sobre o sono também. E o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 37 é o prefácio, e 38 é a prece. A prece é realizada antes do momento de se dormir, a prece antes de dormir. Kardec teve essa preocupação. E no prefácio, no item 37, também vai falar um pouquinho sobre o sono. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma rápida oração. Peço ao meu amigo Leonardo Rocha para fazer a prece para nós. Pode fazer, Léo. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. E vamos agradecer por mais esse momento, essa oportunidade que nosso Deus de amor e bondade nos oferece, de estarmos aqui reunidos nesse propósito de trazer mais esses conhecimentos que essa doutrina tão maravilhosa nos auxilia e nos conforta. Amado Pai, agradecemos por tudo e principalmente pelo esse dom da vida, pela sua oportunidade de viver, de aprender e principalmente de crescermos espiritualmente como seres que somos. Abençoe, Pai, a cada um que esteja ouvindo esta live, que o Senhor possa auxiliar em suas dificuldades, dando força e coragem para seguirmos adiante. Agradecemos, Pai,
ao nosso Mestre Jesus, que esteja sempre conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o nosso tema sonho e sonhos, né? Então, vamos tentar entender, né? Como eu falei anteriormente, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, na parte segunda, a gente tem das questões 400 até 412, questões que Kardec pergunta aos bons espíritos sobre o sono e os sonhos. Assim, nessa breve introdução que eu vou fazer, o que a gente percebe é que os sonhos é uma consequência do estado, né, que Kardec chamou de emancipação da alma. O que vem a ser a emancipação da alma? É um momento, no caso do sono natural, é um momento natural, todos nós dormimos, é um momento onde o corpo, o espírito, os laços que prendem o espírito ao corpo se afrouxam e o espírito ganha relativa liberdade, né? Não é a liberdade total, não é o rompimento entre o corpo físico e o espírito, porque senão você teria a morte, mas é um afrouxamento. Então, o espírito ganha liberdade. E o resultado dessa liberdade essas experiências vivenciadas enquanto o espírito está, então, de forma emancipada do corpo, é o que a gente chama de sonhos, né? Então, os sonhos seriam experiências que o espírito vivencia nesse estado que é um estado de sono natural. Kardec estudou outros estados de emancipação da alma. É importante a gente falar aqui. O sonambulismo é um dos estados, a dupla vista, o êxtase, enfim. Mas aqui a gente vai se concentrar realmente aí no sono natural e a consequência que é o sono. Então, Léo, fala um pouquinho aí o que você estudou, né? A alma realmente repousa enquanto dorme? É uma das perguntas que Kardec fez, né? Pergunta 401. Fez logo essa pergunta para os espíritos, se a alma descansa enquanto o corpo está descansando. O que a alma está fazendo enquanto o corpo está descansando, Léo? Boa noite a todos que estão junto conosco. Então, Kardec fez essa pergunta, como você já falou, e os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, não precisando, então, de sua presença. Ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Em suma, o nosso espírito ele não para. O que repousa é o nosso corpo físico, que nesse momento ele entra em repouso para recarregar as energias, né? Então, é por isso que é necessário sempre ter esse descanso do corpo para no dia posterior você estar com mais disposição, com mais saúde e lá na frente você vai no desenrolar das perguntas, ele também diz que é nesse momento que experimentamos uma, tipo, como fosse uma quase morte, né? É um teste, né? Quando a gente vai descansar, o espírito sai e ele não mostra que ele fica preso, mas é quase um desenlace, né? Você sai do seu corpo, mas com o laço preso do corpo físico. Então, esse momento é um momento de você entrar em contato com espíritos, né? Amigos, inimigos. Então, cada um atrai aquilo o que semeia durante o seu dia. Então, a resposta é essa: o espírito fica ativo e o corpo em repouso, recarregando suas energias. Então, quer dizer que enquanto o corpo dorme, descansa, o espírito trabalha, né?
Então, realmente, o espírito não necessita do descanso. Quem necessita é o corpo físico para a reparação das células. O cérebro, ele tem a substituição de muitas células. Há essa necessidade natural, realmente. E quem tem problemas com sono é muito atormentado, porque não tem um dia, né, um dia normal, o rendimento cai. A ciência já andou investigando bastante essas situações de privação de sono. Então, o corpo realmente precisa de repousar, mas o espírito, ele não cessa de trabalhar. Eu gostaria de voltar, Léo, e ao mesmo tempo passar a bola para você, uma questão que você falou, que é a questão da semelhança, de afinidade, né, melhor dizendo, a semelhança de pensamentos. Então, quando o corpo está descansando no período do sono, o espírito vai procurar quem? Vai procurar os seus parceiros, não é isso? E essa parceria, ela às vezes, ela é prejudicial, né? Porque a gente realmente encontra os nossos amigos e os nossos inimigos no plano espiritual durante o processo natural do sono. Então, a espiritualidade sempre nos reporta que é importante a preparação na hora de dormir. É por isso que, pelo menos eu fui criado, né? Eu não sei hoje em dia se os pais têm esse cuidado de orientar os seus filhos para que antes de deitar, para que eles possam fazer uma oração. E isso é um comportamento importante, porque, de certa forma, a gente se aproxima do nosso anjo guardião, tema que a gente trabalhou na semana passada, né? E os nossos inimigos, por questões, nossos inimigos, nossos comparsas, aqueles que ainda estão ainda na maldade, ainda no egoísmo mais contundente, ainda está digamos assim, num caminho que não é o caminho do bem, eles nos procuram ou para compartilhar, né, dividir as atividades que fazíamos de forma conjunta no passado, ou então, realmente, para nos trazer sofrimento, né? São as questões aí, realmente, os casos de obsessão. Muitas das obsessões, elas acontecem, né, de forma mais contundente durante o período noturno. Então, é muito importante aí. Léo, fala um pouquinho aí para a gente, então, da questão da preparação para o sono. Você que tem criança pequena, como é que você está fazendo aí? Isso é muito importante, Davi, esse assunto que você está tocando. Porque, desde, como você citou, quando crianças, né, a gente vê essa importância dos pais, muitos pais, de sempre auxiliando a criança a se preparar. Mas esse preparo não é, por acaso, um simples dogma. Olhando essa resposta que os espíritos deram a Kardec, mostra que o corpo fica, mas a alma não para. Então, ela vai buscar afinidade do que ela semeou durante o dia, né? Então, por isso, a grande importância e a grande responsabilidade de nós, pais, darmos esse apoio, esse amparo aos nossos filhos, dando essa preparação para que ele cultive esse hábito da oração. Porque a oração, antes de você dormir, antes de descansar, ele é um preparo onde você serena o seu espírito, acalma, te auxilia no sono. Vemos muitas pessoas, amigos, relatam problemas na hora de dormir, devido a ansiedades, angústias, problemas.
Então, esse momento é um momento que você dá um breve descanso à sua mente, a seus pensamentos, e se prepara. E olhando para esse outro lado também, da parte espiritual, esse momento que você busca essa sintonia com Deus, que você se entrega, então você se torna possível um sonho mais tranquilo, mais satisfatório, e isso vai afetar muito o seu dia posterior. Porque imagine todos os dias você dormir naquela turbulência, acordando mal, fica mal-humorado, e você já começa o seu dia com o pé esquerdo, né? Atraindo mais energias. Então, isso tudo prova que tudo que fazemos reflete no nosso estado de ser. Então, o que está em nosso redor, por mais que difícil que seja, se você não estiver bem dentro de você mesmo, você acaba atraindo tudo isso para você, e isso reflete muito no seu dia a dia. Então, é muito importante esse preparo, seja qual for a sua religião, a sua crença, de você entrar em conexão com o nosso Pai, que pode ter certeza, isso só vem a somar pelos seus dias, pela sua vida, e isso é muito importante. Ô, Léo, já temos algumas perguntas aqui, né? Eu vou tentar responder uma e vou te passar uma outra. A Antônia está perguntando aqui sobre. Deixa eu aqui achar a Antônia, rapidinho. Ela está perguntando sobre. Ih, rapaz, acho que sumiu aqui. Bom, então eu vou ver aqui a pergunta do tio. O Tiago estava fazendo uma colocação que eu acho que é interessante, que o Tiago Brito, ele se fala muitas questões, e Kardec vai responder aqui no Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual é a questão exatamente, sobre as crendices, né, das interpretações dos sonhos, né, as crendices que a gente tem. Pessoa que sonha com dente, né, é porque é sinal de que alguém vai morrer. Sapato velho é que alguém vai desencarnar. Não tem essas coisas? Né? Até que ponto isso realmente é verdadeiro? Então, dentro da ciência filosófica apresentada pelo Kardec, né, na verdade, trazida pelos espíritos e organizada aí pelo Kardecão, como o Tiago gosta de chamar, né? Então, Kardec, ele vai dizer que realmente o fato de você sonhar com uma coisa não quer dizer que aquela coisa vai implicar em outra, como a gente vê em alguns tabloides, né, como a gente vê em alguns livros de interpretação de sonhos. Isso não tem uma comprovação, isso não tem uma coerência, e pelo estudo que se faz, que a ciência já fez dos sonhos, e que a ciência espírita vem investigando sobre os sonhos, existe um elemento assim de de individualidade, né? Então, geralmente os sonhos eles estão relacionados muito a uma situação muito pessoal, né? É importante que a gente tenha o autoconhecimento exatamente nos momentos que acordamos, para poder fazer a reflexão. E como você já andou falando, Léo, o sonho ele também ele está relacionado, sim, com essas vivências que o espírito faz no estado de emancipação do corpo, né, dessa liberdade relativa que nós falamos, mas também está relacionado às questões que trazemos no dia a dia. Então, são muitos os fatores para que a gente possa sintetizar. Eu sonhei com um sapato, é porque alguém vai morrer. Eu sei que muita gente vai falar, mas isso dá sempre certo comigo e tal.
mas se a gente for procurar a doutrina, se a gente for procurar Kardec como referência, ele vai falar de que não existe essa situação de forma tão clara, né? Então, os espíritos trouxeram essa informação de que não é possível se acreditar nesse tipo de simplicidade, uma vez que o sonho e o sono, né, a ciência está desvendando isso, começou lá com Freud, né? Apesar de um médico materialista, um cientista materialista, Freud veio se debruçar muito sobre os Freud e Jung, veio se debruçar muito sobre a questão aí dos sonhos, né? Usava muito o sonho como exatamente porque para Freud o sonho era como uma fonte de água que brota do solo, né? No caso, trazendo elementos do inconsciente, e ele se debruçou a sua pesquisa científica nessa direção. E Jung veio trazer a ideia do arquétipo também, né, do inconsciente coletivo. Então, a gente não pode acreditar que sonhar com X significa Y, isso é ilógico, é anticientífico. Então, porque esse processo de sonho e de sono, ele é muito complexo, né? É muito complexo, envolve uma série, envolve os nossos medos, né? Eu falei que são as experiências, sim, do espírito, mas envolve os nossos medos, as nossas angústias, né? Os nossos problemas, as nossas experiências no dia a dia. Então, é de uma complexidade muito maior, a gente tem que tomar esse cuidado. E é isso. E a questão que a Antônia estava levantando aqui para a gente é a questão de que ela nunca. Aí eu peço para você responder, Léo. Ela não consegue lembrar dos sonhos. Kardec também fala sobre isso, né? Por isso que é importante deixar a referência. Questões 400 da 400 a 412. Você vai encontrar essa resposta, Antônia. Léo, quer falar algum pouquinho das pessoas que não conseguem lembrar dos sonhos? Você está lembrando dos sonhos, Léo? Como é que tem sido os seus sonhos? Fala aí para nós. Né? Eu confesso que depois de um tempo atrás que eu li sobre os sonhos, eu levei mais a sério, né? Tipo, me preparando. Depois que eu tive o acesso à doutrina e vi essa parte dos sonhos, eu vi que somos responsáveis também pelo sonho, do que atraímos e o que buscamos, né? Dessa sintonia. Eu acho que foi como o Tiago Brito falou, não adianta você fazer um monte de besteira durante o dia e no final do dia se preparar. Também não é só isso, né? A receita não é simples, preparei e estou indo, não. É merecimento, é o dia todo. E eu só queria, antes de responder, dizer uma frase que eu achei muito linda de Kardec, nessa questão 802, que ele fala que o sono é a porta que Deus lhe abriu para que possam ir com seus amigos do céu. Ele diz que é o recreio depois do trabalho, enquanto espero a grande libertação, a libertação final, né? Quando deixamos o corpo físico e voltamos para o plano espiritual, e que este sono restituirá o meio que lhes é próprio. Kardec, eu não tô achando aqui de ver essa questão, mas eu já li, não estou recordando a questão exata, mas nem todos os sonhos nós lembramos. Também no meu caso, também eu lembro pouquíssimas vezes. Então, ele diz que é de acordo com um progresso do espírito, na medida com mais evoluído, mais no grau moral, espiritual, mais ele recorda, tem mais lembranças desse contato que ele teve com amigos espirituais, recebendo instrução ou no trabalho no bem. Então, também a gente não se preocupa tanto com isso, entendeu? O que eu costumo pensar é o seguinte: eu tenho eu particularmente, eu tenho dois diagnósticos de como eu estou bem.
Primeiro é como está meu impulso no dia a dia quando acontece algo inesperado. Minha resposta é ruim, comparado aos tempos passados, ou estou melhorando progressivamente? E outro diagnóstico que eu uso é os meus sonhos. Como é que está o nível dos meus sonhos? O que eu estou atraindo quando eu deixo meu corpo físico e vou entrar em contato com o plano espiritual? Quem está sintonizando comigo? Então, eu utilizo esses dois. Então, não adianta ficar preocupado com quem te lembra, no que lembra. Claro que é bom, é muito bom você lembrar de coisas boas, de que você sonhou, mas o mais importante é saber o nosso dia a dia, o nosso momento, o que estamos gerando, porque sabemos que o nosso pensamento são energias, né? Somos usinas geradoras de pensamentos. Então, isso que a gente tem que se preocupar. Agora, se vai lembrar, também a gente não pode ficar só se perdendo nisso. Se for Né, útil, Davi? nós vamos lembrar, né? Isso com certeza. Só para retornar a essa questão aí, eu tive pesquisando aqui rapidinho, a questão 403, então, assim, a indicação para a Antônia dar uma estudada aí na questão 400, porque é bem clara, ela é direta, ok? Sobretudo, essa dificuldade que a gente tem de lembrar plenamente do sonho, né? Claro que isso vai depender de pessoa a pessoa, da capacidade de desligamento, né, de afrouxamento. Às vezes a gente fica preso mesmo com os problemas e aí não consegue se emancipar, fica ali travado, não dorme, tem insônia, ok? E às vezes é um problema de obsessão mesmo, né? O espírito fica com tanto medo, quando sai do corpo, encontra, vê aquela turma toda lá querendo pegar ele, é uma outra questão que eu vou falar, né? Da fatiga que alguns sentem depois do sono. Mas, então, aí a pessoa volta para o corpo, entendeu? Volta. Inclusive, no nosso grupo de estudo, uma companheira estava nos reportando de uma noite de sono, né, de um sonho ruim que ela teve e que ela foi orientada, provavelmente aí diz ela que era escutou uma voz, né, de um parente, do pai, se eu não me engano, né, que pedia para que ela voltasse para o corpo, por causa dos comparsas, né? Por causa da companhia que estava lá. E ela disse que mergulhou no corpo, voltou assim mergulhando, entendeu? E acordou. Então, realmente a gente tem que tomar. Mas a questão da lembrança, na questão 403 de Kardec, ele é bem categórico ao falar que por conta da matéria do corpo físico ainda ser pesada e grosseira, né, a gente tem dificuldade de lembrar plenamente dessas experiências fora do corpo. Assim, do ponto de vista particular, que eu gosto de dar um pouco assim do meu depoimento, antes de estudar espiritismo, de vivenciar espiritismo, né, de estar pensando no espiritismo todo dia, e tomando os cuidados que a ciência espírita traz como verdade para nós, eu tinha muita insônia, acordava no meio da noite, não conseguia dormir, tinha, às vezes, problema para iniciar o sono, eu tinha alguns problemas, sim, volta e meia, com bastante frequência. Mas depois que eu comecei a perceber a importância da oração, e a questão também da busca pela reforma íntima, da autotransformação, né, da terapia do passe, né, que a gente chega na casa espírita, né, assiste as palestras, toma o passe. Rapaz, como melhorou a qualidade do meu sono. Agora eu posso dizer que raramente eu tenho insônias, né? Raramente eu tenho insônias. Às vezes a gente... aí, geralmente, quando eu tenho insônias, está muito associada a preocupações, né? A gente não consegue desprender, está com aquelas preocupações da vida,
porque a gente ainda está muito materializado, agarrado à matéria, como falou Kardec aqui na questão 403, que eu convido a companheira Antônia a dar uma lidinha para esclarecer a sua dúvida. A gente está muito agarrado na matéria e aí não consegue desprender, mas geralmente isso não delonga muitos dias. Não é nem em comparação às insônias que eu tinha há uns anos atrás, isso com certeza. Então, o Espiritismo ajuda muito nesse processo aí de estabilizar o sono, de deixar a gente... Uma noite de sono bem dormida, né? Nossa, não tem preço, não tem preço mesmo. E é por isso que Kardec vai dizer, lá no livro da Gênese, ele vai falar no item 28 do capítulo 14 de Fluidos, ele vai falar e que, de certa forma, a gente está sempre ligado nessas questões aí referentes ao sono, aos nossos desejos, paixões, temores, pelas preocupações habituais. É isso que geralmente nos aprisiona no corpo e impede de um sono bem vivenciado. Ok? Aí, assim, queria falar agora um pouquinho, Léo, passar para você, a questão da fadiga. Então, nessas experiências fora do corpo, Kardec vai perguntar aos espíritos se essas experiências podem fatigar o corpo, entendeu? Se o sono, de alguma forma, experiências certamente mal vivenciadas, né, entre aspas, né? Não sei, o termo não seria bem esse, mas essas experiências negativas que a gente tem fora do corpo, né, com encontros com nossos inimigos, etc., se isso, de alguma forma, pode sacrificar o corpo, pode fatigá-lo. Hein? O que você trouxe aí para o nosso estudo? Pô, com certeza, Davi. Fazendo uma comparação simples, é como se você colocasse seu celular para carregar e não esperasse carregar 100%. É claro que depois que você começar a utilizar, o tempo de duração dele vai ser bem menor. É a mesma coisa o nosso corpo físico. Quando você tem noites mal dormidas, esses pesadelos constantes que você acorda a todo momento durante a noite, isso não favorece em nada a nossa saúde e com certeza vai acarretar no dia seguinte você estar bem mal, muito cansado. Por quê? Você não repousou seu corpo necessariamente, não recarregou as energias, não deu aquele repouso necessário para ele suportar o dia seguinte nas atividades que nós temos. Eu queria trazer aqui para mostrar um pouco, enfatizar essa pergunta, é num trecho do livro Missionário da Luz, trazido pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Tem acho que é no item 8, no plano dos sonhos. Lá o André Luiz conta no livro, né, que ele estava numa instrução, que eles iam participar de um determinado curso lá no plano espiritual, e eles iriam receber cerca de 300 ou mais irmãos encarnados que participariam desse evento, desse centro de estudos lá no plano espiritual. Só que desses 300 que estavam aptos a participar, apenas 32 conseguem romper o corpo, desprender do corpo físico e estar junto com eles, devido às sensações fisiológicas baixas, né, as baixas sensações, e estar do outro lado recebendo essas lições e trazer lembranças, né? Então, para você ver que 10%, né, que estavam conseguindo. E sendo que desses poucos que conseguiram, dois não estavam chegando lá. E
Então, e esses eram grandes irmãos trabalhadores lá. Então, o André Luiz, com seu mentor, foram fazer a visita desses irmãos para saber qual motivo eles não estavam conseguindo. O nome eu não vou conseguir lembrar deles, né? Vocês podem consultar lá no Missionário da Luz, capítulo 8, né? Que vocês vão trazer mais detalhes. Então, no primeiro companheiro que eles foram buscar, um estava tendo pesadelos horríveis. O porquê? O espírito que estava obsidiando ele foi tomar satisfação porque durante o dia ele falou mal desse irmão que tinha desencarnado, difamou o nome dele. Então, durante o sono, ele foi acertar as contas, né? Afinal de contas, denegriu a imagem dele, ele foi lá. Então, ele foi perturbar ele e ele não conseguia dormir. Estava naquele estado de turbulência, de pesadelos. O André Luiz ficou chocado com a cena, né? Pô, uma pessoa estava apta ao estudo, trabalha, mas infelizmente no seu dia não fez coisas boas, então atraiu isso. Então, o que ele pôde fazer? O máximo que o instrutor fez foi acordar ele para ele cessar aquele pesadelo, né? E depois foi no segundo irmão, que esse segundo irmão não tinha comparecido ao plano dos estudos lá no plano espiritual, porque a sintonia dele atraiu mulheres que estavam ali na casa dele ainda. Então ele não desprendeu disso ainda. E ele estava ali, estava bem, e ele falou: não, eu não vou acordar ele, deixa ele ali. Então ele é responsável pelo que ele atraiu. Então, nesses dois exemplos que eu trouxe, a gente vê a importância, né, de que fazemos. Que o sonho, o sono não são simples fatos. Bom, caiu, descansar, acabou. Vai muito mais além. E isso que a doutrina nos dá, essas informações que nos enriquece como seres humanos. Isso é uma informação recorrente, né, nos livros de André Luiz, essa questão aí, realmente. E me chama a atenção nessas coisas que você colocou, Léo, é que a gente se habilita para trabalhar durante o período do sono. O corpo está descansando, mas principalmente os trabalhadores, né? E aí independe da religião, mas aquelas pessoas de bem que buscam a espiritualização, que buscam a prática do bem como forma, né, de crescimento, são candidatos naturais a auxiliar nos trabalhos, né, no plano espiritual, enquanto espíritos, né? Isso é importante porque isso vai contribuir positivamente esses trabalhos que a gente faz durante o período de sono, porque há uma incoerência, seria uma incoerência da natureza. A natureza é perfeita, são as leis de Deus. Deus não iria cometer um erro de colocar nós um terço das nossas vidas, dedicadas simplesmente à estagnação, porque a ciência materialista vai por essa linha, né? Não, é o cérebro que comanda, é o cérebro que é o formador do pensamento, está ali descansando, reparando as células e ponto final. E a doutrina espírita vem trazer a ideia de que o corpo descansa, mas o espírito continua ativo. E a gente pode trabalhar, a gente pode... eu já vi relatos na reunião mediúnica de encontros de adversários, né, com grandes problemas durante o dia, e que no momento da noite famílias são convocadas para tentar, então, se reúne com parentes para tentar resolver determinada problemática entre desafetos. Então, são momentos muito útil o momento do sono, porque o espírito ganha liberdade e penetra no mundo espiritual. E aí pode trabalhando, ajudando o próximo, certamente já constitui, de certa forma, a reparação, porque a gente, em vários momentos, se desviou das leis divinas. E aí, esse momento lá, junto com a espiritualidade, pode implicar, então, em um momento de refazimento.
Eu só gostaria de reforçar essa questão aí da fadiga do corpo, né? Muitos médiums, né? Principalmente os irmãos que ainda estão buscando o equilíbrio, falam de surras espirituais, né? De acordar como se tivesse tomado verdadeiras surras, porque são experiências negativas no plano espiritual. E aí, eu fico refletindo porque a gente realmente, com essa história que você falou, né, contou aí do André Luiz, narrada por André Luiz, a gente veste uma máscara social, né? E no mundo espiritual não existe essa máscara, né? No mundo espiritual, a gente não tem como esconder os nossos verdadeiros desejos, os reais problemas, né? Na verdade, nós vamos em busca na hora do sono, de nossos desejos mais legítimos e mais inconfessáveis, né? A verdade é essa. Então, é, a gente vai procurar os nossos desejos no momento do desprendimento, do sono. Isso aí é uma realidade confirmada pelos benfeitores, ok? E, então, a gente tem que tomar assim, bastante cuidado de buscar a transformação tão necessária dentro do espiritismo, chamada de reforma íntima, porque isso tudo ajuda, fazer a oração antes da prece. Manuel Filomeno de Miranda, se eu não me engano, fala do momento, do livro agora eu não me lembro, mas fala do momento em que, quando você desperta, tão importante é o momento em que você vai deitar, quando você faz a oração, como o momento do despertar, aonde você consegue lembrar algumas coisas, né, e que isso pode ser importante para, dentro de uma orientação, dentro de algum posicionamento que os benfeitores querem deixar para nós. Então, Manuel Filomena fala como é importante o despertar. E Meinei fala de que sempre como a gente acordar, para a gente elevar o nosso pensamento na forma de gratidão a Deus por ter saído da penumbra e ter amanhecido no sol vibrante. Então, Nenê fala isso. É basicamente isso, né? O tema a gente pode ficar a noite toda aqui discutindo, mas por conta da hora, a gente já está na hora de encerrar. E aí, eu só gostaria de, antes de passar o Léo para os agradecimentos finais, destacar aqui a presença do pessoal, né? Da Eliana, da Cristina, nossa querida amiga Cristina Marinho, da minha amiga Thelma, do Tiago Brito, da Edilene, eu não consigo ver todo mundo, tá? Da Sueli, da Janaína, da Isamélia, um tempão que eu não vejo Isamélia, um beijão, Isamélia. Da Lenita, da Simone, são várias pessoas aqui, tá? Leão, deixa suas palavras aí, antes de eu passar o tema e passar o tema da próxima semana e fazer a oração de encerramento. Faça as suas despedidas. Tá bom, então gostaria de finalizar para a gente destacar essa importância da prece antes de dormir, para a gente ter um aproveitamento desses momentos de liberdade que nos são concedidos, né, pelo Pai, através do sono físico, porque fazendo essa preparação para dormir, vamos nos sentir mais leves, mais felizes ao despertar, com energias novas, nos tornando mais fortes contra o mal, né? Esse mal que nós tantos lutamos, que está dentro de nós, dessa ignorância. E ficaremos mais corajosos para os desafios da vida. Então, vamos nos preparar, nos conectar nesse momento de sono e se preparar claro, com o nosso Deus, nosso Pai, que nos ama sempre. Muito bom, né? O Espiritismo traz essas verdades, né? Importante aí a gente
saber que no momento do sono nós vamos atrás dos nossos interesses, né? Nossos verdadeiros interesses. Às vezes a gente até nem sabe e se espanta com os nossos verdadeiros interesses, que é o espírito em ação. Muito bem, gente. O tema da próxima semana vem de um artigo lá do Reformador, intitulado Corrijamos Agora. Ok? Corrijamos agora. E é uma psicografia do Chico, Léo, você que escolheu? É do Emmanuel? Isso. Chico Xavier foi pelo Espírito Emmanuel que ele vai trazer mais reflexões, né? Não vamos deixar o pessoal curioso. Né? É só umas reflexões do Evangelho. O que é esse corrijamos agora? Né? Vamos ficar... Será que a gente tem que corrigir agora ou deixa depois? Vamos pensar. Então tá bom, gente. Eu agradeço a presença de todos, né, mais uma vez, e vamos então nos concentrar para a prece de encerramento, uma prece breve, pedindo ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus essa influenciação positiva necessária para que possamos dar o melhor de nós nos nossos dias, nos nossos relacionamentos, que possamos efetivamente exercer as leis divinas, cumprir com as leis divinas e, sobretudo, que possamos ter em nossos corações o ensinamento maior do Mestre Jesus, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que todos tenham uma boa semana. Graças a Deus. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Com Deus. Valeu aí pela presença. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.